Muito bom dia a todo mundo de casa, você já me conhece, eu sou o Ilan Gurgel, agora você deve estar se perguntando, né, onde é que esse louco está? Deixa eu explicar pra você, essa daqui é a parte da nossa TV União que dá acesso à nossa redação. É lá que é pensado o nosso programa Matina e onde, enfim, toda a mágica da TV acontece. O que aconteceu nessa semana? Deixa eu até ir aqui na frente, Eliette, você pode vir aqui atrás, eu vou falando com você. Nessa semana, todo mundo já ficou ciente da morte da nossa grande cantora Amy Winehouse. Só que no Facebook e no Twitter, algumas pessoas vieram falando sobre a grande morte de vários cantores, os grandes nomes da música aos 27 anos. Acredito que você já tenha ouvido falar muito nisso. Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janis Joplin... Todos eles morreram com 27 anos de idade. Bom, para falar um pouco mais sobre isso, sobre esses grandes acontecimentos da música, sobre essas prematuras mortes e sobre todos os legados, o nosso Galera Matina hoje começa um pouco diferente. Nós resolvemos reunir algumas personalidades da música aqui no estúdio B da nossa TV União, onde nós fazemos ao vivo o nosso programa Matina e a gente está indo lá agora conversar com toda essa galera. Vamos entrar aqui, já está todo mundo lá reunido, deixa eu só fechar então aqui a porta para que a gente possa conversar a sós, né? Vai ver que depois que a gente conversa aqui, a gente não pode colocar no ar, fica só em segredo entre eu e você, né? Mas bom, essas coisas enfim acontecem. Vamos para cá. Bom dia ainda, né? Olá galera, tudo bem? A Natécia eu sei que já é ligada demais em redes sociais, né? Mas todo mundo aqui tem Facebook, Twitter, essas coisas, né? Eu não gosto de Twitter, mas... Enfim, depois da morte aí da Amy... Não, mas eu não gosto mesmo do Twitter, falo mesmo, porque 140 caracteres pra mim realmente não dá. Tinha que ser 1.400, aí eu participava. Gente, Amy Winehouse acabou falecendo aí essa semana e a gente... Eu comecei a escutar, várias coisas. Primeiro de que tinha sido obra dos Illuminati, a morte de Amy Winehouse. Que muitos artistas haviam morrido no dia 20 alguma coisa, que inclusive a irmã do Michael Jackson já tinha dito nisso, que a história acontecia sempre em três, ou seja, além dessa morte da Amy Winehouse, outras duas mortes também aconteceriam ou no mesmo mês ou no mesmo dia, enfim, coisas do gênero. Uma coisa que a gente não pode negar é essa história do número 27, que eu acabava considerando o meu número da sorte, mas fico com medo. Hoje eu tenho 27 anos de idade e fico com medo, né, de morrer. Ainda bem que eu não sou da música, né? Você tem quantos anos? 34, já passou disso, né? Mas alguém acredita nessa história do número 27? Fala, pega aí, Léo, pra gente. Eu juro que eu ficava com medo de morrer aos 27 anos. Não sei porquê, eu nem toco, E olha que você é envolvido com música, né? Mas quando eu passei no 27, eu fiquei aliviado. Não vou mentir, não. Já ficou mais tranquilo com isso? Aconteceu isso contigo, filho? Não, na realidade, assim, eu acho que essa questão do 27 e essa conexão com essa causa mortes, né, desconhecida, e que a gente que conhece o histórico desses artistas que morreram com essa idade, a gente tem uma ideia do que gerou, e eu sempre fugi, eu sempre tive uma conduta muito saudável, então eu nunca tive esse receio, não. Embora sempre curti essa galera e curtisse o som, e a gente lamenta, né, que é uma galera que perde a fama no seu auge, né? Enfim, é isso. Isso acontece. E olha só, tem mais um convidado que você já pode entrar aqui. Inclusive, o cara ele não toca em orquestra, né? Porque o cara vem todo de paletó, não, que é advogado e músico também, não é isso? Tudo ótimo, então faça parte aqui do nosso programa, tudo bom? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, gente. Eu, quando era pequeno... Antes de tu falar, deixa eu só te dizer que essa história dos três músicos falaram na época que o Jim Morrison, a Janis e o Jimi Hendrix morreram, que foi... muitos dos fãs acreditavam que foi o Serviço Secreto Americano que matou os três, sabe? Por estar influenciando a mente dos jovens. Aí eram os três Jotas, né? Agora tem a Amy, vamos ver quem é os outros dois, né? Já que os Illuminati estão... já que os Illuminati estão tomando de conta, mas enfim. Gente, quando eu era criança, eu vou utilizar uma linguagem bem cearense, bem nossa aqui, quando eu era pivete, escutava muito em falar em Janis Joplin. E jurava que ela tinha morrido com 60 anos de idade. Que ela tinha morrido muito antiga porque todo mundo falava de Janis Joplin e esse legado dela. E ela morreu com 27 anos de idade. Ou seja, com toda essa obra aí que ela deixou, parece que é bem maior, causa um espanto muito grande. Pelo menos me causou esse espanto. Causou em alguém, assim, alguém ficou sabendo também
Aliás, quando alguém foi entender o que era, o que trouxe Janis Joplin, essa história dessa morte muito cedo, e alguém, pelo menos, fica surpreso com todo esse legado? Quem vai ser o primeiro a responder? É sempre uma pergunta. Você que está com o microfone, então vai contigo mesmo. Então, eu penso que nem você. Eu sempre ouvi falar de Janis Joplin, Jimi Hendrix, mas eu nunca tinha parado para ver a história de todos esses artistas que morreram cedo. Assim, eu acho que é muita coincidência entre Janis e Jimi Hendrix. Eles morreram nos anos 70, 1970, e foi uma morte assim muito louca, porque um morreu em outubro, que foi a Janis, e logo depois, em novembro, Jimi Hendrix falece. Então, foi 2 perdas num ano só. Tipo assim, eu não sabia disso, eu descobri um dia desse, e aí eu fiquei assim, chocada. Nossa, que triste, é uma perda, porque foram grandes músicos, e muita gente não sabe disso. A geração de hoje, assim, eles não procuram saber quem é Janis, quem é Jimi Hendrix, eles estão mais focados nessas bandas mais novas, né, Restart e tal, eles não procuram muito saber os clássicos. Bom, são jovens, eu acho que a maioria, todos eles são jovens, são pessoas talentosíssimas, e tem a questão de querer mostrar para o público, além do que eles são, né? Você querer ter uma performance a mais, a trazer uma criatividade que ele não teria se estivesse sóbrio. Então, essa vida louca dos grandes artistas que acabam morrendo dessa maneira, a gente pode comparar aí também ao doping no esporte, né? Acho que seria uma coisa similar um atleta que se dopa para ganhar uma corrida, o artista também, às vezes se dopa para fazer uma composição mais louca, mais diferente, ter uma inspiração diferente. Eu vejo dessa maneira. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, falando de morte de uma maneira geral, tá? Levanta a mão quem gostava de Mamonas Assassinas, quem curtiu aquela época. Todo mundo, né? Eu também levanto aqui a minha mão. Deixa eu passar a bola para ti e já te faço uma pergunta, que é apenas uma pergunta. Ok. Você acha que se eles não tivessem morrido, hoje eles ainda seriam os Mamonas Assassinas? Não sei. Só falar uma curiosidade sobre... Quando eles vieram fazer show aqui em Fortaleza, eu fui uma das milhares de pessoas que falaram assim, ano que vem eu vou, né? Tipo... Olha todo mundo indo, o pessoal me chamando, as pessoas da minha rua, vamos lá, vamos ver o show dos Mamonas. Deu, não, ano que vem eu vou, e nunca se sabe, né? Nunca se sabe, é verdade. Esse tipo de coisa, assim, de quando a morte vem, né? É um pouco impossível, assim, saber se eles teriam... Eu acho que provavelmente eles teriam feito um segundo disco, e no terceiro já entrariam ficariam desgastados. Aí eles entrariam no ostracismo, assim, por um bom tempo. E eu acho que muito depois a geração que curtiu os Mamonas mesmo, como acontece hoje, né? Todo esse frisson da geração 80, então Simone, essas bandas voltando, agora com Força Total ganhando muito dinheiro com shows. Acho que isso ia acontecer mais ou menos isso. Até porque o Dinho, ele fazia humor, mas os Mamonas não começaram assim, não, vamos fazer uma banda de humor. Eles eram uma banda séria, que não tinha relevância nenhuma, e de repente começaram a fazer à parte essas comédias e tudo, e essa comédia deu certo. Então, assim, provavelmente o Dinho teria entrado numa carreira solo fracassada, assim, de música séria, sei lá, uma coisa assim, então não é muito improvável. E será que isso teria acontecido também com Janis Joplin, Jimi Hendrix? Será que se eles não tivessem morrido, hoje... Aí você chegou onde eu queria chegar, na verdade. Nossa Senhora! Pode falar, Gustavo, então eu deixo, vai lá. Não, Diga. assim, porque o pessoal se atém muito a falar sobre os que morreram com 27, os novinhos e tudo mais. Eu já acho o seguinte, por exemplo, George Harrison morreu com 58 anos de idade. Na minha opinião, ele morreu cedo. Ele tinha muito o que contribuir ainda. Mitch Mitchell, baterista do próprio Jimi Hendrix, morreu também com 61, se não me falha a memória. Também morreu cedo. E tem aqueles que não morreram exatamente, mas se perderam no meio da música. Tinha um baterista que era do Derek and the Dominos, que é uma banda que o Eric Clapton tocou, que o baterista era o Jim Gordon, morreu pra música, porque o cara enlouqueceu, ficou esquizofrênico, matou a própria mãe. Hoje vive preso no manicômio, ninguém escuta, e tem uma música dele que ele faz um solo de bateria de 17 minutos. É o maior de todos que eu já ouvi na minha vida. Então, assim, tem muita gente, como Steve Ray Vaughan, Jerry Garcia, do Grateful Dead, tem muita gente que morreu e tinha muito o que contribuir ainda.
Então eu não me atenho a essa história, morreu por quê? Na minha opinião, todos morreram por excesso. Excesso de drogas, excesso de shows, excesso de trabalhos. Se você pegar o ranking de mortes de músicos, de guitarristas, de bateristas, de tudo, a maioria era o quê? Ataque cardíaco ou drogas, ou overdose. Isso tudo é excesso, na minha opinião. Deixa eu fazer outra pergunta pra vocês, tá? Seguinte, vocês estão olhando pra um cara muito famoso. Vocês estão olhando agora pra um macho do rock que eu acabei de estourar. O brasileiro, estourei agora internacionalmente. O que é que eu preciso pra fazer sucesso? Eu preciso de escândalo? Eu preciso de excesso? Eu preciso de drogas? Será que eu não preciso realmente disso? Fala então aí, Aline. Eu acho que, na verdade, você precisa de carisma. Que você... Uma cozinha boa, né? Que a banda por trás de você tem que ser boa. Mas você que é à frente da banda, você tem que ser carismático. Tem que se identificar com as pessoas. Todos eles eram? Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin? Nenhum era carismático. Aí é onde eu quero chegar. Será que esses excessos não fizeram essa fama deles? Não, acho que não. Acho que eles podiam não ter o carisma, mas eles tinham o dom da música, né? A Janis tinha uma voz maravilhosa. O Jim Morrison era super tímido, ele começou cantando de costa pro público. Mas ele tinha performance no palco, ele era um músico performático, uma voz também poderosa. Já o Jimi Hendrix, atrás da guitarra, ele detonava, né? Agora... Olha só, vocês estão vendo que quando eu falei disso, agora pau ímpar. Vamos primeiro aqui pro Gustavo. Gerou polêmica, né? Aqui... Não, na verdade, assim, o que me impressiona nos excessos é onde você encontra um limiar entre o talento e o estudo e a dedicação. Porque, por exemplo, eu toco bateria, não toco profissional, toco só por prazer mesmo, por diversão, mas eu não consigo tocar bateria bêbado. E quando você pega esses caras como Keith Moon, John Bonham, só tocavam chapados e tocavam um absurdo, aí é onde eu vejo assim, existe um limiar entre o estudo, a dedicação e o talento. Os caras tinham talento para a coisa. Entendeu? Mas eu não vejo a necessidade de excessos, principalmente hoje em dia. Hoje em dia é muito complicado você ter excessos, porque, por exemplo, uma banda vai para turnê. Tem um preparador físico, tem um médico acompanhando, tem tudo. Não é como antigamente que você... E a banda... E os seguranças eram os motoqueiros motociclistas do Hell Angels, lá como era no Led Zeppelin, entendeu? Hoje em dia tem-se um preparo, tem como você ter um preparo, e eu acho que o mais importante do que o carisma em si é a qualidade da música. Em relação ao que tu colocou, a gente, por exemplo, eu estou em contato com muitos músicos, conheço muitos músicos virtuosos, bandas com uma extrema qualidade técnica e instrumental, eles não dão certo. Então esse lance dessa receita do sucesso, tipo, que eu preciso, isso é uma incógnita que ninguém sabe. A mídia, ela está sempre trabalhando em prol de uma imagem, por exemplo. A gente fala dos excessos. Existe o excesso, porque a gente tem que distinguir, eu acho, a ideia do artista e da pessoa do artista, do indivíduo. Você pega, por exemplo, o Ozzy, ele teve uma vida de excessos, só que a mídia potencializava esses excessos porque isso vende. Era interessante para um adolescente ver uma atitude revoltada. Então, ele assumiu uma atitude revoltada e a mídia potencializava essa atitude. Entendeu? Então, às vezes, o excesso ele é mais uma característica de marketing do que uma conduta do próprio indivíduo. Certo? Então, sim, essa receita, infelizmente, eu acho que ela é muito complicada, porque tem muita banda fazendo um trabalho excelente em termos de virtuosismo em relação a carisma, e você vê que os caras não conseguem sair do anonimato, então é muito complexo. Se alguém descobrir essa receita, por favor, joga pra cá, nos diga, né? Deixa eu passar de novo aqui pro Gustavo. Vai lá, advogado. Eu acho que o que você quis colocar bem é o fato do artista estar procurando sempre fazer notícia. Ser notícia, ser lembrado pelo público. Se ele tem uma boa música e é carismático e só é visto no show, ele precisa atropelar um fotógrafo, de vez em quando, né? Quebrar uma máquina fotográfica. A moça mostrar a calcinha, né? Ser pego saindo do banheiro das mulheres, alguma coisa desse tipo para provocar. Existem assessorias especializadas nisso. Às vezes o artista não quer fazer exatamente aquilo, mas ele faz por conta, às vezes, até da própria assessoria, da própria exigência do mercado, que faz com que ele seja obrigado a estar na mídia, mesmo sem estar tocando, cantando, para aparecer na televisão. E estamos aqui também fazendo uma reflexão disso aqui no... É verdade. Olha que tá todo mundo querendo falar, peraí, vamos seguir a ordem, né? E eu acho que a maior prova de que não existe essa receita pro sucesso pro boom é o que eu considero particularmente um fracasso nesses
reality shows, assim, de formar bandas, né? Então, assim, você nunca vê um trabalho consistente a longo prazo de um vencedor de um concurso dessa natureza, né? Então eles faz concurso de bandas, de cantores e tal. Uma coisa que eu pego sobre, vocês falaram muito dos excessos, né? E hoje você vê assim que nas turnês tem toda uma estrutura montada para psicologicamente manter o músico. E naquela época não, naquela época era pé na estrada, dentro de um carro e 3, 4 shows por noite, o tempo, a semana toda. Então é muito difícil ter para eles, jovens e tudo, ter uma estrutura emocional. Então, a grande crise, eu acho que acontece com eles, assim, pelo menos em alguns, é que o que a princípio começa com uma diversão, quando se torna uma profissão e quando ele tem que fazer isso por contrato, por obrigação, isso sim começa a psicologicamente destruí-los emocionalmente, né? Você vê, se você for ver a biografia do Led Zeppelin, por exemplo, John Bonham, em casa, ele era aquele pai de família, nem tocava em álcool em casa e tudo. Aí parece que quando eles saíam em turnê, é como se eles assumissem assim, não, estamos em turnê, então temos que entrar para aguentar esse rojão de show. Então vamos beber, vamos... Porque depois, com os Beatles também, às vezes eles faziam assim 4, 5 shows no começo, 6 shows. Então, aí que eles disseram que descobriram de fato o álcool e as drogas, assim, que a princípio era para manter alerta e tudo, para tocar o 4º show ainda tá assim como se fosse o primeiro, que o público exige isso. Então é uma rotina muito desgastante. Então eles vão entrando nessa... O Jim Morrison, né? O Jim Morrison, um cara, de um xamã, passou a ser um bêbado, na melhor das hipóteses, um bêbado muito carismático.